Bom, pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como é que a gente chega na famosa lei de Raoult, certo? A lei de Raoult, vocês já viram ela, provavelmente, em orgânica experimental, por exemplo, ou em alguma outra disciplina, tá? E eu queria não jogar ela, eu queria apresentar ela. E nessa apresentação eu vou fazer a dedução de alguns outros conceitos aqui que eu acho muito importante para o capítulo que a gente está falando e para os próximos também, tá bom? No fundo, eu vou olhar o potencial químico. Agora é sempre potencial químico que a gente começa os nossos cálculos, certo? O potencial químico pode ser dado por um potencial químico no estado de referência, mais RT ln da fugacidade do componente, dividido pela fugacidade do componente no estado de referência, tá? Vamos lembrar também que se a gente tem, por exemplo, um equilíbrio, certo? Líquido-vapor, a gente viu aqui que o potencial químico dos componentes em cada fase tem que ser iguais. A gente viu para puros isso, mas isso é válido para misturas também. Só que repara o seguinte, deixa eu escrever o do líquido em azul e do vapor depois em verde. Então, vou escrever aqui, ó, o potencial químico do líquido vai ser o potencial químico do líquido no estado de referência, mais RT, ln da fugacidade do I, sobre a fugacidade do estado de referência. Isso aqui para o líquido, certo? Eu vou botar aqui a nossa igualdade e vou escrever em verde, como eu havia mencionado, para a fase vapor, certo? O potencial químico do componente I no estado de referência, mais a RT, ln da fugacidade desse componente na fase vapor, dividido pela fugacidade desse componente no estado de referência. Vamos assumir que os estados de referência são os mesmos, tá? O estado de referência não depende da fase, ele depende só do composto e da onde eu quiser setar esse estado de referência. Com isso eu posso cortar esses dois, sobrando os RTs e os LNs, certo? Então eu vou cortar o RT dos dois lados, vou cortar o LN dos dois lados e vou cortar a fugacidade do estado de referência dos dois lados. E a gente vai chegar à seguinte conclusão. A fugacidade do componente I na fase líquida vai ser igual à fugacidade desse mesmo composto na fase vapor, ok? E isso é válido para qualquer tipo de equilíbrio. Claro, a condição necessária, certo? É a igualdade de potenciais químicos, mas isso se traduz em igualdade de fugacidades, beleza? Aqui eu fiz o exemplo do líquido vapor porque a gente está interessado em falar da fase líquida neste momento, tá? De uma mistura em fase líquida, beleza? Bom, qual a vantagem de se trabalhar com a fugacidade em relação ao potencial químico? É porque a fugacidade a gente consegue evitar que ela caia naquelas regiões matematicamente problemáticas. O potencial químico ele pode tender a menos infinito se a pressão for muito baixa ou se o composto estiver muito diluído. E aí dá um probleminha na hora de fazer as contas, beleza? Outra vantagem da fugacidade é que ela é facilmente relacionada com propriedades que a gente consegue medir no laboratório. Tá? O potencial químico já é um pouquinho mais complicado, tem a questão do estado de referência e tudo mais. Só quero enfatizar o seguinte: tanto o potencial químico quanto a fugacidade são variáveis abstratas, são variáveis criadas, tá, para tentar explicar um fenômeno. Não existe um medidor de potencial químico e não existe um medidor de fugacidade, ok? Bom, então... e também para deixar claro só mais uma coisinha, lembra que eu falei que eu não gosto do conceito de atividade, eu gosto do conceito de fugacidade? Porque se eu souber escrever a fugacidade, eu sei escrever o equilíbrio de fases, tá? Beleza? Então vamos lá. O que eu quero agora é olhar as fugacidades e tentar escrever essa expressão para o equilíbrio de fases.
Vamos lembrar que a gente já definiu a fugacidade de um gás ideal puro, certo? Que era a própria pressão. A gente viu ainda que a fugacidade, componente I, numa mistura de gases ideais, ela é a fração molar que multiplica a pressão. Isso nada mais é do que a pressão parcial. Ok? Então, a gente já viu isso para um gás. E, não sei se vocês lembram, mas a gente pode escrever a fugacidade de um componente I numa mistura de gases ideais, aliás, desculpa, num gás real, tá, numa fase vapor, como sendo a pressão parcial, só que agora multiplicada por um coeficiente de correção aqui chamado coeficiente de fugacidade, beleza? Isso aqui já é para uma mistura, tem esse chapéuzinho aqui indicando que é a mistura. Para o puro, o φI nada mais é do que a fugacidade do componente I puro sobre a pressão do sistema, que é, na verdade, a fugacidade do componente I como um gás ideal puro, ok? Isso aqui é o que a gente tem, certo? Para puro. Para mistura, esse φI chapéu, ele é a fugacidade do componente I, certo? Na fase vapor, nesse caso, na mistura, dividido pela fugacidade do componente I numa mistura de gases ideais. Então, ele vai ser a fugacidade do I na fase vapor dividido por YIP. Ok? Repara o seguinte, essa equação aqui é igual à de cima. É só eu jogar o Y e o P para o outro lado. Ok? Então, a expressão mais completa para a fugacidade de um componente na fase vapor, de um componente I na fase vapor, seria YI, φI, chapéu, P. Beleza? Vamos fazer algumas simplificações aqui. Tá? Se o φI, chapéu, for igual a 1, o que implica isso? A gente vai ter que a fugacidade do componente I na fase vapor vai ser YIP. Isso nada mais é do que a fugacidade numa mistura de gases ideais, olha só. Então as coisas estão fechadas aí, beleza? A gente viu bem aqui agora a fase vapor. Vamos olhar a fase líquida. Tá? Para a fase líquida, a gente viu a regra de Lewis-Randall, que serve para a solução ideal, e diz que xi vezes a fugacidade do I puro é a fugacidade do componente I na solução ideal. Tá? Duas coisas que a gente precisa fazer aqui é entender que fugacidade é essa, certo? E depois entender como é que eu faço a correção para uma fase real, tá? Uma fase líquida se comportando longe do comportamento de solução ideal, tá? Vamos falar primeiro da fugacidade do componente I puro. Eu vou colocar um vídeo em separado, tá? Onde eu vou deduzir a expressão completa para a fugacidade de um líquido I puro, tá? Que no caso aqui, eu vou botar mais... Olhem outro vídeo, quem quiser entender isso daqui. Isso aqui, no fundo, vai ser φI sat, PI sat, vezes a exponencial do volume molar da fase líquida, P menos P sat, dividido por RT. Essa é a expressão completa. A gente não vai trabalhar com ela aqui. Lá no vídeo eu explico por que ela fica simplificada. Tá? Para baixas pressões, a gente pode dizer que essa fugacidade é praticamente a pressão de saturação ou pressão de vapor do componente puro. Beleza? Vamos tentar entender por quê.
A gente sabe que se um componente I estiver puro, certo? Em uma temperatura qualquer, ele vai estar em equilíbrio líquido-vapor com seu vapor quando a pressão for igual, certo? A PSAT, a pressão de saturação do composto. A gente já viu isso no capítulo anterior, beleza? Então, se a gente assumir que a pressão é baixa, a gente pode considerar que a fase vapor é uma solução, desculpa, uma mistura de gases ideais, é válido, tá? Eu estou fazendo uma forçação de barra para explicar esse conceito aqui, tá? Quem quiser ver o rigoroso, olha no outro vídeo. Eu vou botar depois, tá? Que eu vou tentar colocar aqui em algum lugar o linkzinho para ele, tá? Mas, enfim, se ele está em equilíbrio líquido-vapor, vale que a fugacidade do vapor vai ser igual à fugacidade do líquido, no caso, puro, certo? Essa pressão, essa fugacidade aqui, se for um gás ideal, é a própria pressão do sistema, que é a própria PSAT. Então, para baixas pressões, onde eu puder considerar a fase vapor como um gás ideal, essa fugacidade do líquido puro vai ser praticamente a pressão de saturação, tá? Beleza? Então, a gente sabe que a fugacidade do componente I numa solução ideal para baixas pressões poderia ser dada por Xi P SAT desse componente I, ok? E se eu tiver uma fuga do comportamento de solução ideal? Bom, aí o que a gente vai fazer é fazer um análogo aqui para o gás real. A gente tinha YI vezes um coeficiente de correção vezes a pressão. Aqui o que a gente vai ter é um XI, a fração molar do líquido, a pressão, que no caso é de saturação, e um fator, um coeficiente de correção, que é chamado de coeficiente de atividade. Certo? Beleza? Esse daqui é o coeficiente de fugacidade. Opa. De novo, ó. E o de baixo é o de atividade. A gente vai ver depois com calma o de atividade, beleza? Deixa eu mudar minha página aqui. Então, a gente viu que a expressão mais completa para a fase vapor é YI, FI, P, beleza? E a do líquido seria XI, gama I, a fugacidade do I do puro, certo? Repare, eu vou voltar para a fugacidade do puro porque ainda não disse que eu estou a baixa pressão, tá? Agora, vamos fazer duas hipóteses. Vamos olhar o equilíbrio. Equilíbrio. No caso, líquido-vapor. Certo? E a gente vai fazer algumas considerações. Se é o equilíbrio líquido-vapor, vale a igualdade de potenciais químicos, certo? Que indica a igualdade de fugacidades. E agora a gente vai assumir que a fase vapor se comporta como uma mistura de gases ideais. Se ela se comporta como uma mistura de gases ideais, a fugacidade dessa fase vapor vai ser YIP, ou a pressão parcial do componente I, ok?
Essa é uma hipótese, tá? Certo? Temos aqui uma hipótese, vou chamar de hipótese 1, H1. Agora eu vou criar uma hipótese 2. Eu vou considerar que a fase, vamos considerar que a fase líquida ela é uma solução ideal. Se a gente fizer isso, a fase líquida vai ser dada por xi, a fugacidade do I puro. Só que se eu já assumir que aqui a fase vapor se comporta como uma mistura de gases ideais, eu já posso assumir então que essa fugacidade é a própria pressão de saturação. Correto? E aí, juntando essa daqui com essa daqui, aqui em cima, certo? A gente chega aqui, YIP é igual a XI PI SAT, que é a famosa lei de Raul. Beleza? Reparem bem, para a gente chegar nessa expressão, a gente fez algumas considerações. A gente chegar aqui, a gente considerou que a fase vapor se comporta como uma mistura de gases ideais e a fase líquida como uma solução ideal. Ou seja, a lei de Raul só vai ser válida quando eu puder considerar essas duas hipóteses. Tá? Quando é que eu posso considerar que a fase vapor ela é uma mistura de gases ideais? Simples, quando a pressão é baixa o suficiente. Certo? Beleza? Essa é uma forma de poder considerar a fase vapor como um gás ideal. E agora, como é que eu posso considerar que a fase líquida é uma solução ideal? Aí eu posso considerar quando as espécies são quimicamente semelhantes, de tamanhos semelhantes e naturezas químicas semelhantes. Beleza? Então, quando é que a lei de Raul é válida? Quando eu estou a baixa pressão com compostos quimicamente semelhantes de tamanhos semelhantes. Ok? Era isso que eu tinha para esse vídeo e até o próximo.